Pessoal, vamos falar de derivação numérica. A questão é a seguinte: vamos encontrar uma aproximação para a derivada de uma função. Na verdade, a primeira derivada de uma função. A derivada de uma função é definida aqui, como está nessa fórmula, né? F' em A é igual ao limite de f de A mais H menos f de A sobre H tendendo a zero. Esse procedimento é a definição clássica de Newton, mas a gente vai usar uma aproximação, uma função sem o limite, em que H, nós estamos pensando no H mais próximo possível de zero. Exatamente essa é a nossa aproximação. Isso é aplicado nas seguintes situações: nas funções de derivação não trivial, funções que não são deriváveis em todo o seu domínio e aquelas que você tem apenas os conjuntos de pontos pertencentes a ela. A ideia da derivada é uma ideia clássica, né? A reta tangente em P pode ser representada pela reta PQ na medida em que Q se aproxima de P. Aqui ela está secante. Você tem aqui um H, que é exatamente A mais o seu incremento, H é o incremento. Quando essa reta secante passa a ser tangente, você tem a derivada. Bom, a derivada é o coeficiente da reta PQ, quando Q está o mais próximo possível de P. Então, essa é a derivada da função. Então, a gente pode usar aqui o coeficiente da reta PQ, é f A mais H menos f de A sobre H. Então, a gente tem, quanto menor esse H, mais próximo Q estará de P. Daí pode-se concluir a ideia do limite, essa é a ideia clássica do limite. Não vamos usar o limite, já que é uma aproximação. Nós vamos usar a ideia do H o quanto menor possível, né? Lembrando que H é um incremento de uma função. Então, você vai aplicar aqui um H o quanto menor possível. Então, aqui tem um exemplo, né? Uma função ln de x para x igual a 1,8, com um H de 0,1 e 0,01. Vamos comparar com o valor real da derivada. Está aqui a nossa função de aproximação. Então, o valor real, vocês sabem que a derivada de ln é 1 sobre x. Aplicando no ponto 1,8, dá 0,555. Já se eu aplicar para um H01, usando a fórmula de aproximação da derivada, você vai colocar 1,8 mais esse H, que é 0,1, menos ln de 1,8, olha a fórmula, você vai encontrar 0,54, olha a diferença. E para um H menor ainda, você vai ter 0,55. Então, a primeira aqui dá erro na casa dos centésimos, e aqui o erro já era na casa dos milésimos. Então, quanto menor o H, melhor é seu ajuste com o valor real. Então, isso é a ideia de aproximação. Mas existem duas possibilidades para a gente fazer, ou melhor, se a gente tiver dois pontos, a gente consegue fazer a derivação usando essa ideia que nós vamos passar aqui. Olha aqui, você tem aqui xk, poderia ser xi, xk menos h e xk mais h. Então, você vai poder ter diferenças finitas retroativas, diferenças finitas centrais e diferenças finitas progressivas. Então, as progressivas, você vai assumindo valores maiores, regressivas, valores do menor para o maior, como está aqui, ó. Então, a gente vai ter essa situação aqui com dois pontos. Olha aqui a nossa fórmula para as diferenças finitas regressivas. Então, as regressivas, vocês estão vendo aqui a reta escura, a reta mais escura, é a derivada real. Aí eu tenho esses dois valores aqui para construir a reta, a derivada usando as diferenças regressivas, seriam os valores anteriores, tá vendo? Os menores valores. A diferença progressiva, você já vai utilizar a ideia dos valores xi e xi mais 1. Olha aqui na nossa fórmula. E a central, exatamente os valores centrais da nossa função, né? É o xi menos 1 e mais 1. Então, você vai traçar aqui a nossa derivada.
Então, a gente tem um exemplo aqui com a função x ao cubo, o h é 0,25, e vamos calcular o erro relativo em x igual a 3. Então, a gente tem aqui que, primeiro, deixar claramente quem é os valores de x, né? Xi, a gente sabe que é 3, xi menos 1 é o antecessor, então 3 menos 0,25, que é o h é 0,25, então aqui vai ser 2,75. E xi mais 1 vai ser 3,25. Como nós queremos a regressiva, nós vamos fazer exatamente essa fórmula, né? E essa fórmula, no caso, você vai achar f de 3 menos a regressiva, que é o anterior. Isso a 0,25, que é o h. Isso aqui dá, substituindo na nossa função, 3 ao cubo menos 2,75 ao cubo sobre 0,25, dá 24,81. Esse erro é fácil de encontrar, já que a gente tem ela como referência, o valor real é 27, né? Já que o valor real é a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, ou seja, 3x no ponto 3, você vai ter 3 vezes 9, 27. Isso aqui seria o valor real. Então, o valor aproximado, 24,81, sobre o valor real, tudo isso em módulo, que deu 0,08. Então, a gente tem aqui uma aproximação da derivada, cujo valor real, né, faltou só a linha aqui, o valor real é 27. A ideia da diferença centrada é muito similar, a gente vai ter que usar, no caso, os valores que estão antes e depois da função, né? Olha aqui, ó, o xi mais 1 e o xi menos 1. Então, a derivada no ponto 3 vai ser 3,25, que é o valor posterior, e o anterior, né, é 2,75. Tudo isso ao cubo, né? E o h é 0,5. Então, aqui deu 27,0625. O erro, a gente vai pegar o valor real, 27 menos o 27,0625, e dividir aqui por 27. 0,0023. Então, ó, o erro menor do que a de diferença regressiva. E na diferença progressiva, a ideia é similar, só que nós vamos utilizar f de x mais 1, que é f 3,25, menos f de x, que é o f de 3, sobre 0,25, né? Melhor dizendo, o nosso h é 0,25. Esse valor, então, vai ficar 3,25 ao cubo menos 3 ao cubo sobre 0,25. Isso aqui dá 29,3. 3,125. Então, o erro, aqui nesse caso, vai ser 27 menos 29, 31, 25 sobre módulo de 27, isso aqui calculado dá 0,0856. Então, desses três, o menor erro foi da centrada, ó, sendo que o nosso H aqui, faltou caracterizar bem, nosso H foi 0,25. Esse aqui é 0,25. A primeira caso, a gente colocou a diferença progressiva, a diferença centrada e a diferença progressiva. Agora, a gente pode ter 3 pontos. Então, você vai ter o xk, o xk mais h e mais 2h, ou xk menos h e o xk menos 2h. Nesse caso, as fórmulas usando a interpolação de Lagrange ficam dessa forma, ó. Ficam mais extensas, mas elas envolvem aqui mais o h e
envolvem exatamente o ponto. Elas são retroativas, observe XK, XK mais H e XK mais 2H. Nas centrais, você vai pegar XK mais H e subtrair de XK menos H. E a progressiva, não. Você vai pegar o menor valor, menos 2H, depois XK menos H e finalmente XK. Esse aqui seria o exemplo de finalizar. Você tem a função aqui bem caracterizada, que é uma função x vezes e elevado a x. Eu estou aqui andando com meus valores de x em torno de 0,1, ou seja, o meu H é 0,1, 1,1, 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, e aqui você vai encontrando essas imagens. Eu quero encontrar o valor aproximado, sabendo que o valor real é esse que está aqui. Então, vou usar aqui para o ponto x igual a 2. Então, aqui nós já fizemos os cálculos. Nós temos aqui a retroativa. Então, nós temos para H01, ó. Então, vamos colocar F no ponto 2, 2,1 e 2,2 vai ser subtraído. Deu 22,03. Lembrando que o valor é 22,1671. Então, nós podemos caminhar ainda para encontrar... Aqui deu erro, né? Então, aqui esse é o valor 1671. Seria o valor real dessa derivação. Então, aqui na progressiva, você vai fazer 1,8, 1,9 e 2. E claro que no lugar do H você vai botar 0,2, que foi... na verdade é 0,1, mas você multiplica por 2. Então, deu 22,054. Aqui, um erro de 1,13 vezes 10 a menos 1. E fechando, essa é mais simples, essa entrada dá o menor dos erros, olha aqui, 22,22. Menos 6,16 vezes 10 a menos 2. Então, a centrada continua sempre dando o menor erro. Então, aqui nossas referências. Até a próxima.